Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. Poucos conhecem a Assembleia Legislativa tão bem quanto ele. Muito antes da sua primeira eleição, em 2002, já transitava pelos corredores da casa e assessorava seu avô. 6 eleições depois, batendo recordes de votação, Alexandre Cury chega à presidência da Casa de Leis do Paraná, disposto a ouvir todas as vozes do Estado, levando a Assembleia a uma pluralidade jamais vista. Alexandre, bem-vindo ao HojeCast. Um prazer tê-lo aqui, junto com Fernando Guignoni. Seja bem-vindo. Uma curiosidade, Fernando, vou deixar você fazer a primeira pergunta hoje, mas você sabe quem foi o deputado com mais mandatos da história do Paraná? Eu não sei. O Alexandre vai nos contar isso também. Foi o avô do Alexandre. Aníbal Cury teve 14 mandatos. Confere, sim, presidente. 14 mandatos. Eu convivi muito com o avô dele. O Alexandre foi uma figura extraordinária, foi um sujeito que, na Assembleia, ajudou demais todos os ex-governadores do Paraná. E foram... No seu período, então, e o Alexandre hoje repete. De 54 a 99. 14 mandatos. 14 mandatos. Meu avô foi presidente da casa por 5 vezes e 14 vezes primeiro secretário. Então, bons tempos da Assembleia Legislativa. Eu, como você disse, dizer que é uma honra estar aqui com você, André, com você, Fernando, amigos. Eu comecei muito cedo a minha vida pública, né? Eu, em 2000, era vereador de Curitiba. Fui o mais jovem de todas as capitais do Brasil. E em 2002 já era deputado estadual aos 21 anos. Comecei com essa nova geração de políticos que hoje está administrando o Paraná. O Ratinho foi deputado estadual pela primeira vez, junto comigo, em 2002. E nós começamos juntos a vida pública. Posteriormente, ele foi deputado federal e eu permaneci até hoje como deputado estadual. E já são 6 mandatos. 6 mandatos, 4 vezes o deputado mais votado do Paraná. De votação. Uma vez o segundo mais votado, acabei perdendo para o próprio Ratinho, quando ele foi candidato a deputado estadual novamente em 2014, com aquela votação muito expressiva, foi 305 mil votos, e acabou sendo o deputado mais votado do Paraná, e eu fui o segundo mais votado nas eleições de 2014. E esse segredo das grandes votações, você atribui isso ao teu espírito municipalista? Eu acho que é ser municipalista, muito trabalho, muita dedicação, presença nas cidades, a ser um deputado resolutivo. As pessoas querem hoje que o deputado seja resolutivo, não aquele deputado que promete, muitas vezes acaba não cumprindo. Então, esse municipalismo, entender que as coisas acontecem nas cidades, porque é nas cidades que as pessoas vivem, o deputado que está ali frequentemente com os prefeitos, porque quem sabe o que a cidade precisa é quem mora nela, é quem está no dia a dia. Então, esse trabalho municipalista fez com que, por 4 eleições, eu pudesse fazer uma votação muito expressiva, ser o mais votado, agora em 2022, com uma votação muito superior ao segundo colocado. Eu fiz 237 mil votos, 100 mil votos a mais que o segundo colocado. Então, é muita dedicação, é muito trabalho, é compromisso, é seriedade, essa proximidade com a população, mas, acima de tudo, ser municipalista. Eu sempre deixei muito claro de que a política ela só tem razão de existir se for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, se for para trazer dignidade para as pessoas. E como é que você traz essa qualidade de vida para as pessoas? Fazendo investimentos nas cidades. E eu sempre fui um grande parceiro dos prefeitos e prefeitos do Paraná, sempre tive uma atenção especial aos menores municípios do estado, porque são municípios que não têm orçamento necessário para que o prefeito possa atender todas as demandas da população. Então, esse trabalho do municipalismo, da presença nas cidades, do compromisso com as cidades, fez com que eu fizesse expressivas votações nas últimas 4 eleições consecutivas. E na presidência, deputado, não vai prender o senhor em Curitiba? Eu tenho, nesse momento, visitado muitos maiores municípios do estado, com a presença da Assembleia Legislativa, através da Assembleia Itinerante. E é claro que ser presidente me demanda muito tempo, além de uma grande responsabilidade, né? Eu tenho que presidir as sessões na segunda, na terça, na quarta, mas eu tenho, pela manhã, mantido o atendimento aos meus prefeitos, às lideranças, tenho ido ao interior, na quinta, na sexta, no sábado, muitas vezes até no domingo. Então, é claro que me demanda tempo ser presidente da Assembleia Legislativa, uma grande responsabilidade, um grande compromisso, ainda mais dessa polarização que está vivendo o país, e isso está repercutindo nos parlamentos, mas eu tenho mantido a minha agenda de visitas ao interior e agora, de forma muito especial,
nas maiores cidades do Paraná através da Assembleia Itinerante. Eu tenho deslocado a Assembleia para o interior do estado, tenho permitido que muitas pessoas que não têm oportunidade de vir até Curitiba, até a sede da Assembleia Legislativa, para conversar com o seu representante político, possam fazer na sua cidade. Então, a Assembleia Itinerante já tem 22 edições, nós já conversamos com mais de 600 mil paranaenses, estamos muito próximos da população, prestamos homenagens, recebemos demandas, levamos soluções. Então, tudo isso eu tenho levado ao interior do estado para poder manter essa minha proximidade com a população paranaense. Na sua gestão já foram 2. Na minha gestão já foram 2. Londrina. Maringá e Londrina. Vão ampliar esse número de cidades? Nós vamos ainda esse ano a Guarapuava. Nós já fomos a Paranavaí. São 3 edições também. No meu mandato de presidente. Ainda esse ano vamos a Castro, vamos a Guarapuava, vamos a Cascavel. A ideia é Foz do Iguaçu e temos União da Vitória também. Litoral, nenhuma previsão. Litoral, vamos fazer, já fizemos em Paranaguá, não na minha gestão de presidente, mas vamos a Paranaguá também, serão esse ano ou ano que vem. E tem uma novidade, né? Você planeja botar a Assembleia Itinerante nos bairros de Curitiba. Assembleia nos bairros. Vamos começar agora, no mês que vem, no bairro do Boqueirão, a maior população de Curitiba, numa parceria com o prefeito Eduardo Pimentel, nos mesmos moldes que nós estamos fazendo no interior do estado. Vamos receber as reivindicações, vamos levar soluções, vamos abrir para os presidentes das associações trazerem as reivindicações do bairro, mas vamos ter algo a mais aqui em Curitiba com vários serviços públicos ali. Vamos ter cabeleireiro, vamos ter o Detran lá dentro, vamos ter o Instituto de Identificação, vamos ter vários serviços públicos lá para atender durante todo o dia a população do bairro do Boqueirão. E encerramos às 8 horas da noite com uma sessão solene da Assembleia Legislativa pela primeira vez na história num bairro da capital do Paraná. Na última Smart City, o senhor anunciou a criação do Código do Empreendedor. Me conta um pouco mais como é que é esse código, a quem ele se destina, evidentemente, ao empreendedor, mas de que forma? Na verdade, quem quer empreender no Paraná hoje ainda tem um emaranhado de mais de 21 mil leis, muitas delas desatualizadas. Por exemplo, uma lei no estado do Paraná que obriga os postos de gasolina a fixarem nos vidros mapas físicos. Nessa era digital, é uma lei inócua, sem nenhuma necessidade mais. E igual a essa, tem várias leis. Então, nós estamos criando o Código do Empreendedor. Nós vamos rever todas essas 21 mil leis, mais 234 leis complementares, e até o final do ano, depois de um trabalho dessa comissão que eu formei, que é presidida pelo deputado Denian e tem como relator o deputado Marcelo Rangel, ex-prefeito de Ponta Grossa, nós vamos realizar todas essas leis, vamos revogar as leis inócuas que não têm mais utilidade, vamos aprovar novas leis e vamos criar o Código do Empreendedor, que vai facilitar a vida de quem quer empreender no estado do Paraná. Hoje, para abrir uma empresa no estado, dura 8 horas e 30 minutos. Mas o empreendedor tem que entender mais de 21 mil leis. Ele acaba não cumprindo a lei, no outro dia está o PROCON na frente da empresa dele para multar. Então, nós precisamos reorganizar. Depois de 30, 40 anos, com essa era digital, com a inteligência artificial, com o Waze, com o WhatsApp, com o Facebook, com tudo que tem nessa era não cabe digital, mais a demora. Tem leis que não tem mais necessidade. Uma lei lá que obriga o carimbo. Então, nós precisamos revogar. Eu vou andar todo esse Paraná para ouvir a Associação Comercial, a FEComércio, a FIEP, os empreendedores, quem quer investir no Paraná, quem já investe no Paraná, e vamos fazer um Código do Empreendedor que vai desburocratizar, vai otimizar e vai facilitar a vida de quem quer empreender, quem quer investir no estado do Paraná. É um processo que deve durar quanto tempo, deputado? A ideia é botar em plenário em dezembro. Ainda então, vamos ter aí 8, 9 meses para que os deputados podem, com muita tranquilidade, com muito diálogo, ouvindo o setor produtivo, as instituições. Nós vamos agora na Associação Comercial do Paraná, depois vamos na FIEP. Nós precisamos ouvir esses empresários para entender quais são as leis importantes que devem ser aprovadas, quais são as inócuas que nós vamos revogar, algumas vamos suprimir um artigo, mas nós precisamos atualizar. Esse é o objetivo que eu assumi quando eu tomei posse na Assembleia Legislativa. Eu sempre disse que o que o paranaense espera da Assembleia do Paraná é um poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável, econômico e próximo da população. Então, não podemos admitir
que nessa era digital, com a inteligência artificial, que em 48 horas ela vai analisar mais de 21 mil leis e vai dizer, olha, esta tem que ser revogada. Não atualizaram. Então, nós criamos o Código do Empreendedor, mas da forma que eu pedi aos deputados. Nós temos que ter diálogo com as entidades, diálogo com os empresários, diálogo com quem está no dia a dia, quem paga os seus impostos. Então, nós vamos fazer algo inédito na Assembleia, facilitar a vida de quem quer investir no estado do Paraná. Fernando? Eu acho interessante. Eu queria mudar um pouco o foco, deputado. Nós temos visto esses últimos dias a sua interferência, a sua determinação para pacificar o plenário da Assembleia, né? A população tem visto bate-bocas absolutamente desnecessários. E seria muito interessante que o senhor nos contasse o que será feito daqui para frente para que a gente restaure essa, vamos chamar, essa moralidade dentro do plenário e que haja ali um compartilhamento, um confronto de ideias, mas dentro de uma forma que a casa exige de respeito de todos os parlamentares. Fernando, nós estamos tendo uma polarização no Brasil, né? Infelizmente, alguns parlamentares não estão muito preocupados com políticas públicas. Estão preocupados com aquela ideologia radical para terem engajamento nas suas redes sociais. Paraná, eu entendo que é uma ilha no Brasil. Aqui há uma pacificação entre os poderes. O governador dialoga com o presidente da Assembleia, dialoga com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com as entidades. O governador Ratinho teve um mérito muito grande em conseguir pacificar os poderes, em conseguir criar essa boa harmonia, esse bom ambiente político, esse bom ambiente econômico, e é por isso que o Paraná tem números impressionantes aí a apresentar para todo o Brasil. Dentro da Assembleia Legislativa, nós temos alguns discursos isolados, com essa ideologia radical. Eu respeito as ideologias, respeito os posicionamentos. Como presidente, eu tenho que ser o mediador, tenho que respeitar o contraditório, tenho que respeitar discursos acalorados. O que eu não vou aceitar, e disse isso na semana passada, é que parlamentares que têm um único objetivo, que é partir por essa ideologia radical e deixar políticas públicas de lado, eles não podem fazer discursos desrespeitosos, com ódio, com rancor, com agressividade. E eu, como presidente, deixei bem claro, nós somos eleitos para discutir políticas públicas. O que a população do Paraná espera é que a gente, dentro desse parlamento, debata a descentralização da saúde, debata o avanço da educação, que saltou do 7º lugar do IDEB para 1º lugar, possamos debater aqui a segurança pública, os índices de criminalidade todos diminuindo, mas temos um debate importante, por exemplo, nesse momento, que é o uso de câmera por parte dos policiais militares. É um debate que tem que ser aprofundado, nós temos que ver experiência em outros estados. Eu não posso admitir que o parlamentar venha com agressividade, com desrespeito a uma outra parlamentar ou a um outro parlamentar. Então, eu deixei bem claro. Discurso desrespeitoso, agressivo, que façam nas suas redes sociais. Se for feito no plenário, eu automaticamente vou mandar para o Conselho de Ética, para que o Conselho de Ética tome as devidas providências. A gente não pode deixar essa pauta ideológica radical sobrepor a pauta de políticas públicas. Temos que respeitar, cada um tem a sua ideologia. Eu tenho os meus posicionamentos, eu sou um deputado conservador, sou um deputado, como diz o governador Ratinho Júnior, que defende essa direita popular, que dialoga com todo mundo, que respeita todo mundo, que dialoga com o centro, que respeita os discursos da esquerda. Mas foi duro, sim, quando precisou ser. Duro, porque não dá para aceitar, não dá para aceitar. Eu deixei claro, o deputado que quer fazer discurso dessa forma, faça nas suas redes sociais, assuma suas responsabilidades. Mas, deputado, eu acho que aí é o X da questão. Percebe-se que alguns parlamentares, normalmente esses mais extremistas, eles provocam as sessões justamente para serem filmados, fotografados, para depois fazer a repercussão. Isso deprime, depõe contra a ética da casa, o bom companheirismo, o bom convívio. E não é bom para a imagem do parlamento, né? A Assembleia do Paraná, nós vamos falar daqui a pouquinho, a Assembleia do Paraná é a única do Brasil que devolve quase metade do seu orçamento para o cidadão paranaense. Nós somos o ente público, somos a instituição pública que devolve todos os anos 500 milhões de reais para o Poder Executivo. Nós hoje temos uma participação importante, estamos ao lado do governador, sendo protagonistas do desenvolvimento do Estado. Participamos do programa Asfalto Novo, Vida Nova.
que é o maior programa de pavimentação da história do Estado. Começou pavimentando cidades com até 7 mil habitantes e agora, semana que vem, ao lado do governador, vão anunciar pavimentação de cidades com até 100 mil habitantes, pavimentação na área urbana, 100%. Participamos com recursos da Assembleia do maior programa de construção de creches da história desse Estado. Estamos aportando recursos agora para esse novo prédio que o Pequeno Príncipe está construindo lá no Bacaxiri, para atender as nossas crianças. Então, a Assembleia tem sido protagonista. E eu não posso aceitar que discursos isolados, desrespeitosos, sem nenhum fundamento, possam manchar a imagem de um parlamento que tem dado um exemplo de transparência, de proximidade com a população paranaense. Agora, repito, respeito o discurso acalorado, respeito o contraditório, respeito a oposição, respeito alguma denúncia que seja feita com fundamento. O que eu não respeito é essa agressividade sem limite que, infelizmente, está acontecendo em vários parlamentos desse Brasil. Nessa linha da agressividade, hoje a gente constata com muita preocupação a forma como essa metástase da violência atinge o país. O que a Assembleia pode fazer para ajudar o poder público a gente ir ao encontro de coibir a violência? Hoje nós falamos em assalto, nós vemos a questão do tráfico de drogas, de armas e tantas outras coisas. Olha, eu tenho defendido muito essa proposta do governador Ratinho Júnior, que é permitir que os estados possam debater a legislação penal. Eu acho que cada estado tem a sua peculiaridade. O Paraná tem diminuído os índices, diminuiu o número de furtos, de homicídios dolosos. Nós estamos diminuindo os índices, mas ainda precisamos avançar e muito. Se o Estado pudesse, se as Assembleias Legislativas pudessem debater e aprovar a legislação penal, como é os Estados Unidos hoje, cada Estado tem a sua Constituição. Tem sua Constituição, tem a sua legislação. Tem Estado que tem pena de morte, tem Estado que não tem pena de morte, tem Estado que tem prisão perpétua. E acho que o momento do Brasil debater isso é fundamental. Cada Estado teria que ter a sua legislação, cada Assembleia poderia debater, porque o crime que muitas vezes acontece lá no Pará não é o que acontece no Estado do Paraná. Então, a gente poderia debater em cada Assembleia uma legislação penal. Eu sei que isso compete à Câmara Federal, não vai ser fácil delegar isso para os estados. Quem sabe se o Ratinho for o nosso presidente da República, isso facilita e vai acontecer, mas nós temos que avançar. Alguém tem que começar o processo. E a Assembleia vai participar de mais de um programa que eu acho que vai ser extremamente importante na questão de segurança, que é o programa Olho Vivo, que vai ser uma grande licitação que a Secretaria das Cidades fará para a distribuição de câmeras em todos os municípios do Paraná. E todas essas câmeras serão interligadas numa central aqui em Curitiba. Se estiver nesse momento acontecendo lá em Itaguajé um sequestro, essas câmeras estão interligadas com a polícia aqui e facilita a questão da resolução do crime ou até momentaneamente ser resolvido. Então, eu acho que isso é fundamental. Os municípios onde foram implantados as câmeras, nós tivemos aí uma redução de 60%, 70% do número da criminalidade. Então, é muito importante isso, temos que avançar. Claro, efetivo, essa autonomia financeira que nós demos para o Corpo de Bombeiro, o concurso da Polícia Militar, a Polícia Civil hoje, não tem um município do Paraná que não tenha delegado, que não tenha um investigador. Nós tivemos por muitos anos quase 50 comarcas sem delegado, e a simples presença do delegado ali numa comarca já inibe. Então, nós avançamos muito em segurança pública, mas temos um grande problema que eu quero dizer para vocês aqui. Prende e, infelizmente, em 48 horas soltam. Tem que soltar. Então, tem casos aqui que a polícia prendeu uma única pessoa mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes e acaba soltando. Por isso que eu entendo que cada estado poder debater a sua legislação penal seria avançar. Porque não dá mais polícia prender uma pessoa 20 vezes e a justiça acaba soltando. E não estou aqui fazendo nenhuma crítica à justiça. É a legislação, está lá. E você acaba soltando. É uma boa ideia. Tenho a impressão que não só o Paraná, a grande maioria dos estados se beneficia com isso. Com certeza. Vai trazer as bancadas federais, vão trazer suas bancadas federais para o diálogo, para a conversa, né? Porque eu acho que é necessário. Como diz o deputado, a gente prende o indivíduo e você solta ele, e ele não se inibe em praticar novamente o crime.
Quantas histórias a gente publica diariamente na imprensa? É triste. Você pega, por exemplo, fizemos em 48 horas isso, uma mensagem do Poder Judiciário para criar uma Câmara que vai julgar apenas crimes de violência doméstica contra mulheres. Só a simples criação da Câmara, vocês vão ver nos próximos 6 meses que vai ter a diminuição do feminicídio, de agressão contra mulheres. Por quê? Porque vai ter uma Câmara especializada para julgar esses crimes. Dá mais velocidade. Uma celeridade, velocidade. Sai do primeiro grau, vem aqui para o tribunal, cai numa Câmara especializada só para julgar isso, nós vamos ter aí condenações em tempo recorde. Sim. Porque a Câmara só vai julgar disso. Desembargadores especializados. Então, quando há o rigor, quando há a punição, você diminui todos os índices. Agora, é inadmissível você ter alguém preso várias vezes, o delegado solta, prende e a justiça acaba soltando. É isso que nós temos, por isso que eu tenho defendido estadualização dessa matéria penal, para que a gente possa debater, por exemplo, o Rio de Janeiro. O problema do tráfico, lá é uma outra legislação. Paraná é diferente. Temos o problema das drogas, mas com muito menos. Sim. Então, eu gostei muito dessa proposta do governador Ratinho Júnior, acho que é interessante, não sei se seria a solução, mas que seria um grande enfrentamento contra o crime organizado. Você ter uma legislação nos estados debatendo seria muito importante. Deputado, não podia deixar de falar um pouquinho de política. Né? O senhor, no ano que vem, tem uma reeleição a deputado fácil e garantida. Né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não acho que não estou errando em dizer isso. Mas seu nome frequentemente é colocado em pesquisas, nas rodas políticas, como candidato ao governo. Até onde a gente pode achar que isso se concretizará no ano que vem? Olha, eu acho que a grande proposta que nós estamos defendendo hoje, e eu tenho feito isso em todos os municípios do Paraná, é a continuidade dessa grande gestão do governador Ratinho Júnior. Hoje cedo, o governador deu uma entrevista deixando bem claro que o seu candidato será do PSD, do partido. Mas além disso, ele defende a continuidade desse modelo do PSD que deu certo. Essa gestão que tem números aí que impressionam os paranaenses. Acabei de dizer aqui, saltamos de 7º lugar para 1º lugar no IDEB, melhor educação do Brasil. Somos, por 3 anos consecutivos, o estado mais sustentável. Na geração de empregos, nós estamos em pleno emprego. Tem mais vagas abertas do que gente para trabalhar. É verdade. O PIB do Paraná saltou de 2019 até agora 63%. Saiu de 482 bilhões de reais para 720 bilhões de reais. O nosso crescimento econômico ano passado foi de 7,6%, parecido com a Índia e com a China. Esse ano, em fevereiro, já passamos dos 8%. O crescimento industrial, 4,2%, acima da média nacional, o dobro da média nacional, e é o estado que mais teve o crescimento industrial do Brasil. Então, são números, eu ficaria aqui um bom tempo falando. E o que é importante? Primeiro, é cedo ainda, né? O governador ainda tem, se for renunciar em abril, um pouquinho menos de 1 ano. Se permanecer no governo, mais de 1 ano de mandato. Tem obras importantes ainda a serem concluídas. O que nós estamos defendendo é a continuidade dessa gestão, e eu entendo que é muito importante que seja alguém do PSD. E dentro do PSD, temos grandes nomes. E eu tenho colocado o meu nome à disposição do partido, pela experiência, por 6 mandatos, por presidir um poder, por ser municipalista, por conhecer os 399 municípios do Paraná, por conhecer as diferentes regiões. Cada região do Paraná tem uma especificidade. O que o sudoeste do Paraná precisa não é o que o noroeste do Paraná precisa. Então, eu tenho defendido, tenho colocado o meu nome à disposição. É claro que é muito importante o apoio do governador, é claro que é muito importante o apoio dos prefeitos, é claro que é muito importante ter um plano de governo. Eu tenho feito isso, tenho ido ao interior do estado, reunido os prefeitos para pegar as demandas, para pegar as soluções e ter em abril do ano que vem um grande plano de governo, claro, defendendo a continuidade do governador Ratinho Júnior, mas defendendo obras importantes que devem acontecer. O próximo governador tem que tirar essa obra do papel, que é a pavimentação da PR-101, passando pela 277 até a 376, que é uma nova alternativa ao Porto de Paranaguá. O próximo governador tem que concluir, o governador vai fazer agora 14 quilômetros, a estrada do Cerne, que há 40, 50 anos atrás era o acesso para o norte do Paraná. Uma demanda antiga. Uma demanda antiga.
O próximo governador tem que avançar na questão da Ferroeste, se vai renovar com a Rumo ou vai fazer uma nova concessão, mas aquela ferrovia que sai lá do Mato Grosso, chegando ao Porto de Paranaguá, ela é fundamental. O próximo governador vai começar agora a terceira pista do aeroporto, mas nós temos que ter investimentos para ter voos internacionais. Então, tudo isso a gente está nos preparando e eu tenho dito ao governador, tenho dito ao meu partido, aos prefeitos, de que se o meu nome, claro, for escolhido pelo partido, eu estarei pronto para disputar o governo do Estado. Não tenho nenhum receio, tenho uma história de vida pública, a experiência para administrar o Estado e uma participação muito próxima do governador nesses últimos 7 anos. Sim. Estive ao seu lado tomando decisões importantes. Quando nós entendemos que era o momento de fazer a ponte de Guaratuba, foi uma parceria da Assembleia Legislativa com o governo do Estado. Nós aprovamos 2 leis e uma PEC para permitir que o governador pudesse licitar essa obra tão importante que está na Constituição desde 1989. O governador Álvaro Dias incluiu, ao lado do ex-deputado Pessutti, na Constituição, e só 30 anos depois essa obra saiu do papel. Então, eu acho que todos os governadores desde então prometeram. Né? Então, eu acho que toda essa experiência, tudo isso que eu vivi na vida pública, esse conhecimento por ser municipalista, e, acima de tudo, alguém que tem diálogo. Por que eu defendo o nome do governador Ratinho para ser o nosso candidato a presidente da República? Claro, pela proximidade que eu tenho, por ser paranaense, mas porque o Brasil está precisando disso. Uma pacificação entre os poderes, isso é fundamental. Não dá mais para ter essa interferência de outros poderes em decisões do Poder Legislativo. Nós precisamos pacificar isso em decisões do Poder Executivo. Precisa ter esse diálogo que existe aqui no Paraná. Hoje, acabei de sair de uma reunião, estava eu, o presidente do Tribunal de Justiça, o governador, o procurador-geral, o Zanicotti, todos juntos ali, tomando decisões importantes. Acho que o Brasil precisa disso. E o Brasil precisa de alguém com a coragem do governador. Só essa obra da Ponte de Guaratuba, ele recebeu 32 processos. Coragem para destravar obras importantes que o Brasil precisa e um presidente que dê prioridade a políticas públicas e deixe essa polarização, deixe essa ideologia radical de lado. Isso aí você usa para ganhar a eleição. Mas para governar, você tem que ter diálogo. Por isso que eu entendo que o governador Ratinho Júnior, se levar esse modelo Paraná, essa gestão que deu certo para o Brasil, nós teremos uma mudança radical. Sei que não é fácil. Inclusive, domingo nós vamos lá jantar com o presidente Kassab, que tem dito que o governador Ratinho será o candidato, mas para o Brasil, no momento que os brasileiros perceberem o que está sendo feito aqui no Paraná, graças a um trabalho coletivo, vão entender que é importante que esse modelo Paraná vá para o Brasil. Tudo bem. Fernando? Então, o nosso entendimento do Hoje Paraná é que a política tem que renovar. Mas tem que renovar com candidatos que, além de vir com uma visão nova do processo, mas venham com experiência. Né? No caso do Paraná, é importante que o candidato ao governo conheça o Paraná profundamente. Da mesma forma que o governador Ratinho Júnior faz uma gestão excepcional, muito em função da grande parceria que ele tem com a Assembleia Legislativa também, que dá respaldo a todas as boas ideias, os bons projetos que o Executivo tem encaminhado. Então, a figura dele como um candidato posto aí, inclusive lançado pelo Kassab, ela é altamente positiva para o país. Nós precisamos dar uma sacudida nesse país. O país vive um momento que as pessoas já começam a desconfiar de todas as instituições, até a imprensa, que era, né, o setor mais respeitado, já hoje é visto com desconfiança, porque acaba tomando parte nesse radicalismo e as coisas não acontecem. A eleição não acabou ainda, né, Guilherme? Não, e o Ratinho ele tem uma coisa espetacular. Ele soube tocar, durante esse período todo da gestão dele, como se falou, de forma harmônica, né? Delegou para os seus secretários, delegou muito para o seu vice-governador e fez política o tempo todo com qualidade. Um vice-governador com uma experiência, nós aprendemos todos os dias com o Darcy Piana. Então, o governador acertou. Mas acertou por quê? Porque ele tem muita humildade, porque não toma decisões individuais, toma decisões coletivas, porque demora um pouco para tomar decisões e quem demora para tomar decisões erra menos, escuta, ouve a opinião, respeita o contraditório. Então, eu acho que é isso que o Brasil está precisando. Nós estamos em plena eleição a nível nacional. Sim. O debate é esse. É o lado do Bolsonaro, o lado do Lula, e o que é bom para o Brasil, a oposição trava. Então,
a Câmara não aprova nada, aprovamos o orçamento agora. É verdade. Você imagine, o orçamento do ano aprovamos agora. Então, é importante para o Brasil, eu sei que esse debate ainda vai acontecer, mas como você disse, aqui para o Paraná, você pega, eu sou muito a favor da alternância de poder, eu acho que a renovação ela é importante. E pela primeira vez na história, nós temos aí o governador do estado, prefeito de Curitiba, prefeito de Londrina e presidente da Assembleia, com menos de 50 anos. Sim. Na verdade, com menos de 45 anos, estão aí juntos com diálogo. E o que eu defendo no governo do estado é o que eu defendi aqui em Curitiba. Quando eu assumi a coordenação do Eduardo Pimentel no segundo turno, o que eu dizia à população? Eu disse, olha, é fundamental que o prefeito de Curitiba continue tendo um bom diálogo com o governo do estado. Nós já vivemos no passado uma briga de um prefeito de Curitiba com um governador. Quem que saiu no prejuízo? Foi um desastre. A população. Graças a essa briga, até hoje, o governo do estado aporta 80 milhões por ano no transporte coletivo da região metropolitana. Porque o então prefeito desintegrou o transporte da região metropolitana. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Então, o que nós defendemos? A continuidade de uma gestão extraordinária que o governador Ratinho está fazendo, mas a continuidade desse bom diálogo. Essa harmonia ela é fundamental. Quando você senta numa mesa com respeito, cada um podendo dar a sua opinião, com respeito ao contraditório, mas se chega a uma conclusão, isso é importante para o Estado. E hoje nós temos as duas maiores cidades do Paraná com jovens, que têm história na política, filhos e netos de políticos, mas que fazem parte, como eu e o Ratinho, de uma nova geração. Sim. É claro que o que o meu avô pensava em fazer política lá em 1989 é muito diferente do que eu penso. O mundo mudou. Hoje o que se espera de uma Assembleia com total transparência, e é isso que nós estamos fazendo, conseguimos o selo diamante em transparência. Hoje a Assembleia do Paraná, com muito orgulho, pode dizer que é o ente público do Estado do Paraná mais transparente. Nós atingimos 94% do índice de transparência, acima do governo do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Eu acabei de lançar um novo portal. Você entra no portal da Assembleia, ele está lá. Toda a remuneração, servidor efetivo, servidor comissionado, está lá a pauta das comissões, a pauta das sessões. Total transparência. Que, aliás, deixa eu fazer um comentário, ficou muito bom. Eu mandei até para o DeBiase, teu diretor de comunicação, uma mensagem dizendo, impressionante, mudou da água para o vinho. O portal está mais fácil de acessar, sim. O portal para a imprensa ficou mais fácil de você ver o noticiário, o dia a dia, que antes não tinha, ficou excelente. Mas é a obrigação, né? Ali tem dinheiro público, dinheiro da população. Eu digo, claro que eu falo com muita alegria, devolvemos metade do nosso orçamento, quase metade do nosso orçamento, mas isso é a nossa obrigação. É dinheiro público. Agora, quantas assembleias do Brasil devolvem o seu orçamento? Só a nossa. Só a nossa devolveu 41% e vai devolver 45% esse ano. Só a nossa devolve, e o governador tem honrado o compromisso com a Assembleia. 100% dos recursos que nós devolvemos, ele está aplicando nos municípios do Paraná. E de forma muito correta, chama lá os deputados, olha, quero fazer um programa de construção de creche, o que vocês acham? Quero fazer um programa de pavimentação. Então, essa harmonia ela é fundamental. E a Assembleia avançou e muito. Imagine você pensar que a Assembleia ia ser o ente público mais transparente do Estado, acima do Ministério Público, acima do Tribunal de Contas, que nos fiscaliza. Então, tudo isso demanda trabalho, não é fácil. Você tem um contraditório dentro, alguém que não quer que avance. Quantas brigas eu tive internamente lá para fazer concurso público. No tempo do meu avô não era realizado concurso público. Eu entendi que depois de 40 anos era importante que a Assembleia do Paraná fizesse um concurso público, fizemos. Estão todos lá tomando posse, já tomaram posse, todos trabalhando, uma nova geração que está entrando com ideias novas, pessoas preparadas. Então, são mudanças que têm que ocorrer, que fazem parte dessa nova geração de políticos, que muitas vezes são criticados. Mas o Alexandre Cury é presidente da Assembleia porque é neto do Aníbal Cury. Meu avô morreu faz 25 anos. A primeira eleição que eu disputei na minha vida, meu avô já tinha falecido. Foi vereador. Quando eu disputei para deputado, fazia 3 anos que ele já tinha falecido. E elegi 6. O Eduardo Pimentel é prefeito de Curitiba. Paulo Pimentel, que tem 97 anos, foi governador em 65. É claro que influencia por ser neto, mas não decide. Se o Eduardo Pimentel hoje é prefeito de Curitiba, claro, graças ao trabalho de todos. O pai do Ratinho foi deputado federal. O Thiago Amaral teve o pai deputado estadual. Então, são todos, mas todos que tiveram que caminhar com as próprias pernas, tiveram que adquirir identidade e que fazem parte dessa nova geração de políticos
que está fazendo uma gestão extraordinária em todo o Paraná. Estamos caminhando para o fim, deputado. Quero agradecer a tua participação no nosso HojeCast, muito boa. Agradecer ao Fernando e perguntar o que vem pela frente para a gente encerrar essa conversa. A Assembleia, você já deu 2 projetos novos, mas vem mais alguma coisa? Olha, a ideia é lançar todos esses programas com o governador. Nós estamos avançando aí para fazer um grande programa de casas populares a fundo perdido. Fundo perdido são casas para pessoas que não têm condições de pagar uma parcela. Lançamos agora 10 mil casas e a ideia é lançar mais 10 mil casas. Isso a gente tem visto aí que muitas famílias ainda moram em áreas de risco, em situações de favela. Então, são pessoas que, se você financiar na Caixa Econômica, não tem condições de pagar R$300 de parcela. Então, acho que o Paraná precisa avançar nisso, em especial nessas áreas mais afastadas aqui, o Vale do Ribeira, a região norte do Paraná. Então, tudo isso é muito importante. E nós vamos continuar avançando. Final do ano tem mais uma premiação aí do Tribunal de Contas. Queremos manter o selo diamante em transparência. Saltamos da 7ª para a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil. Se Deus quiser, vamos terminar o ano entre as 3 assembleias mais transparentes. Nosso objetivo, claro, é ser a mais transparente do Brasil. Então, temos avanços, temos projetos importantes aí para votar, projetos que estão ajudando a transformar o Estado do Paraná. Vamos debater agora, esse é um dos objetivos que eu estava aí, com a LDO, com os poderes, e essa harmonia é importante, tá? Para que, claro, mantenha aí os orçamentos dos poderes, mas também possa ter alguns valores que possam se tornar investimentos para o Estado. Então, tudo isso nós estamos debatendo. Vai ser um ano importante, o ano que vem é um ano eleitoral, então acaba sendo um ano mais curto, porque e isso depois eu quero vir aqui debater com vocês. Essa questão da legislação eleitoral é um absurdo. Chega lá em junho do ano que vem, eu não posso assinar um convênio com o município. Se um posto se o posto de saúde estiver caindo, eu não posso reformar o posto de saúde, ingessa o Estado, para tudo. Então eu defendo muito aquela simultânea às eleições, que faça uma única eleição de presidente até vereador, porque o país não pare de 2 anos. É uma reforma eleitoral. Aí eu quero vir com vocês para debater. É um bom debate. Acho que é uma boa discussão, né? O voto distrital misto é um debate, porque o que está acontecendo, você abre a urna, nunca viu a pessoa, que nunca fez um trabalho, que nunca defendeu um serviço público, mas por causa tem uma rede social, acaba fazendo uma votação e acaba perdendo esse deputado municipalista que é da região, que defende a região. A gente está diminuindo. Antigamente, o Guione lembra? Você tinha os deputados de cada região. Esse é o deputado que representa São Antônio da Platina, esse é o deputado que representa a União da Vitória. Isso está diminuindo, porque vem esse fenômeno das redes sociais e esses deputados não têm compromisso não com o municipalismo. Não, a gente não tem compromisso com a cidade. Toda hora, né? Toda hora. Então, essa alternância é importante, mas você tem que manter esses deputados. E o voto distrital misto é muito interessante para permitir que o representante de cada região possa estar na Assembleia e cada região do Estado tenha a sua representatividade no Poder Legislativo. Obrigado a você, né? Obrigado, Guione, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer mais um aí com mais calma. Vamos sim. Obrigado, deputado. Obrigado, excelente entrevista. Semana que vem a gente volta.